Bom dia, meus amados e queridos irmãos da família Igreja Batista da Praia. É com muita alegria no nosso coração que nós estamos aqui nos preparando para culto ao Senhor. Hoje, domingo, pela manhã, estamos juntos para cultuar ao Senhor. Porém, antes do nosso culto, alguns avisos, algumas comunicações, porque nós vamos adentrar em culto missionário, isso mesmo. Nós estamos lançando os nossos olhos para os campos locais, os campos capixabas. Estamos em campanha de missões estaduais pelo Ministério de Evangelismo e Missões da nossa Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Então, o nosso culto hoje, temos um convidado especial, você o ouvirá daqui a pouco, o pastor Vanessa Ximenes vai apresentá-lo, e nós vamos então ter o nosso culto missionário da nossa campanha de missões estaduais. E você deve estar vendo aí, eu com essa linda camisa, essa camisa que traz o tema da nossa campanha, chamado a fazer discípulo, e também tem uma máscara muito interessante, que faz par com essa camisa linda que eu tenho. Essa camisa está sendo oferecida nas cores de verde e de preto, e a irmã Kátia, que se apresentou como nossa promotora de missões para esta campanha, ela está contatando a você, a sua família, e esses produtos, eles não são vendidos, irmãos. Nós pedimos uma oferta à Junta de Missões Estaduais, e ela entendeu que por uma oferta de R$50, você ganha uma camisa. Por uma oferta de R$10, você ganha uma máscara personalizada da campanha. Então, não é preço comercial, não é preço de venda. Literalmente, você não vai conseguir comprar essa camisa de maneira alguma em nenhum lugar. Tá bom? A nossa promotora de missões, você vai contatar, vai dizer, eu vou fazer uma oferta para missões nacionais e quero ganhar uma camisa. E você então vai ganhar uma camisa. Ou a máscara protetora, também você pode fazer uma oferta de R$10 e ganhar. Então não é um objetivo comercial, mas sim é um reconhecimento e um mimo de missões para você frente à sua oferta. A nossa agenda semanal, você já bem sabe que na terça-feira temos o nosso culto de oração. O nosso culto é via Zap, de 19 horas às 20. Nós temos o nosso culto de oração, ao vivo no grupo de Zap, e você pede a sua oração. Nós temos uma lista de oração, e nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que colocar a nossa igreja diante do Senhor, nós temos que suplicar, nós temos ações de graças a render ao Senhor. No culto de terça-feira, às 19 horas, nós fazemos isso. E lembrando que dentre os motivos de oração, nós temos que orar pela família do nosso querido irmão Corinto, que foi convocado à glória nesta quarta-feira, e na quinta-feira ele foi sepultado. Então a igreja sofre, a igreja se entristece, glorifica a Deus pela vida do querido irmão Corinto, mas nós temos que orar e interceder por essa família enlutada, que o Espírito Santo de Deus conforte e cuide daquela família, tratando da saudade, da dor, da perda, alentando e consolando os seus corações. Na quinta-feira, nós temos também o nosso culto, já com estudo bíblico, com hinos do cantor cristão, com louvores, né? Nós temos feito, tem sido uma bênção, e estamos experimentando o Zoom. Isso, é aquele aplicativozinho que você baixa no seu telefone, no seu smartphone, e você pode então participar do culto, olhando, visualizando seus irmãos, matando saudade, sempre com o seu áudio fechado, né, para não dar microfonia, não dar interferência, mas quando o pastor pedir para você falar ou te dar a palavra de oração, você vai e abre o seu áudio para que você seja ouvido pelos demais irmãos do grupo. E aqueles irmãos que não se sentirem à vontade para usarem a câmera de vídeo no aplicativo, é só você tocar naquela câmerazinha de vídeo que tem lá na parte da barra do seu telefone, do seu smartphone, e você vai bloquear a sua câmera. Você só vai ficar literalmente participando com o áudio do trabalho, ouvindo a direção, ouvindo as orações, e quando você for convocado a orar, você vai abrir o seu microfone e vai orar. Tem sido uma experiência nova, alguns acham que é difícil, mas vão se aperfeiçoando, mas é uma ferramenta muito interessante, e os irmãos estão felizes de poder rever uns aos outros em culto ao Senhor, e depois dos louvores, depois da oração, nós temos uma reflexão, a palavra de Deus aos nossos corações.
Agora quero também falar com você, falamos de momentos de tristeza, nós temos enfermos para orar por eles, não é isso? Mas temos muita gratidão a Deus também, e dentre os motivos de gratidão nós temos alguns aniversariantes, a irmã Itamara, completando no dia 19, irmã Itamara, feliz aniversário, Deus te abençoe, parabéns, saúde, paz, força e renovo do Senhor para a sua vida. E no dia 22 nós temos o Marcos Daniel, isso mesmo, o Marcos, beleza? Ele faz aniversário também. Marcos, recebe o nosso abraço. Deus te abençoe, Deus te proteja, você, a sua esposa, a sua filha, a sua casa, seu negócio, que Deus esteja te abençoando em nome de Jesus. E finalizando os aniversariantes, no dia 23, temos a Poliana Rodrigues. Poliana, parabéns, Deus te abençoe. Receba o abraço, todos vocês, recebam o grande abraço, forte abraço da família da Igreja Batista da Praia, a qual você faz parte. Que bênção podermos estar juntos. Agora vamos cultuar a Deus. Eu convido você a curvar a sua fronte em oração. Você, o papai, a mamãe, as crianças, os adolescentes, os jovens, não é isso? É um momento de cultuarmos ao Senhor em família. A nossa casa é a igreja nesse momento. Em aliança, em comunhão juntos, nós vamos cultuar ao Senhor. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado pela oportunidade de chegarmos até este domingo e podermos estar cultuando ao Senhor nesta manhã. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós te louvamos e te bendizemos por isso. Te louvamos e bendizemos pelos aniversariantes, pelas bênçãos recebidas. Mais uma vez te louvamos pelas respostas de oração que temos. Algumas, Senhor, não são aquelas respostas que esperávamos, mas louvamos ao Senhor da mesma forma. Agradecendo ao Senhor pela vida do querido irmão Corinto, que o Senhor pôde nos presentear por longos anos conosco em comunhão. E aprove ao Senhor chamá-lo à tua presença. Louvamos e bendizemos ao Senhor pela recuperação dos enfermos, pela provisão da nossa mesa, da nossa despensa, pela fidelidade dos nossos irmãos nos dízimos e nas ofertas, pelo cumprimento dos compromissos que a nossa igreja tem e tem honrado mensalmente. E agora pedimos ao Senhor por este culto missionário. Fala ao nosso coração, desperta-nos para a visão do reino. Coloca em nossos corações amor pelo nosso estado e receba os louvores, ouve as orações, que tudo o que acontecer aqui agrade ao teu coração. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio e pelas nossas famílias. Recebe este culto em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar a você a cantar conosco o hino de número 83 do cantor cristão, A Cruz de Cristo. Pendurado foste, ó Senhor Jesus, numa cruz exposto ao desprezo assim. Cena que a pensar muita gente nos sofreste, tanto creio foi por mim. Tu, Jesus, viestes me salvar. Tu, Jesus, viestes me salvar. Eu confio em ti, teu amor senti e sofreste, tanto creio foi por mim. Sangue tu verteste pra me salvar, deste tua vida, meu Redentor. Certo estou, foi tudo em me resgatar, sofreste, tanto creio, meu Senhor. Tu, Jesus, viestes me salvar. Tu, Jesus, viestes me salvar. Eu confio em ti, teu amor
amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim. Tua morte veio me libertar, grande foi o peso de tal paixão. Teu amor, ó, quem poderá sondar? Sofreste, creio em tua compaixão. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim. Toda maldição do pecado meu, tu levaste, pois sobre ti, Senhor, gozo, paz, tornei-me um herdeiro, teu sofreste, tudo creio pelo amor. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste, tanto creio foi por mim. Amém? Vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, que João, o apóstolo, escreveu, capítulo 15, versículo de 6 ao versículo de número 15. Disse Jesus: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai os tenho dado conhecer. Vamos cantar? O hino 437, As Boas Novas. Povo de Deus, cumpri o vosso encargo de proclamar do nosso Deus o amor, pois Ele compassivo não deseja a perdição do pobre pecador. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Ó, contemplai, que
milhares que perecem, presos nas garras do pecado e mal, sem que haja quem com pena lhes indique Cristo Jesus, libertador real. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Não consintais que fiquem desgarradas as almas pelas quais Jesus sofreu. Haja cuidado que ninguém se perca por descuidarmos do mandado seu. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Disseminai entre as nações e tribos que o nosso Deus é o Deus de eterno amor. Ele deixou as glórias infinitas para salvar o mundo pecador. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Ó, consagrai os vossos bens e filhos para difundir de Cristo a santa luz, com orações constantes, fervorosas, auxiliai a causa de Jesus. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Continua conosco e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, amada igreja, nós felizes nos encontramos por servir a um Deus grandioso, maravilhoso, que tem todo o poder nos céus e na terra. Vivemos dias difíceis e mais do que nunca foi tão urgente que possamos propagar o Evangelho, compartilhar de Cristo Jesus, para que o mundo seja salvo por Ele. E nós devemos começar aqui no nosso estado, na nossa cidade, e neste mês que estamos trabalhando em missões estaduais, nós devemos lembrar daqueles que precisam conhecer a Jesus em nosso estado. Às vezes queremos abraçar lugares longínquos, distantes, quando pessoas próximas, cidades próximas, carecem da graça, do amor e da salvação de Cristo Jesus. Hoje nós temos a alegria de estar entre nós, quer dizer, virtualmente, né? Mas aqui estamos na igreja, pastor Fábio Daniel. Pastor Fábio Daniel é o nosso missionário, ele é o... Aqui, pastor, mas eu sei que a gente está, né, na época do distanciamento, mas aqui a gente é bem próximo. E ele é o coordenador de missões estaduais, é o nosso missionário. Então ele vai trazer uma palavra para a nossa igreja, dizer daquilo que está fazendo e acontecendo em nosso estado, e daquilo que ele precisa para que mais coisas aconteçam. Vamos ouvir, né, a experiência, enfim, a palavra do pastor Fábio Daniel. Prazer muito grande ter o irmão conosco. Deus te abençoe e use você. E que a nossa igreja possa se sentir sensibilizada por aquilo que o irmão há de trazer nesta manhã para todos nós. Meus amados irmãos da Igreja Batista da Praia, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e tenho dito por onde tenho passado, amados, que o mundo, depois da pandemia, o mundo mudou, mas a nossa forma de anunciar o Evangelho, ela pode até mudar, mas o Evangelho não muda, a mensagem do Senhor não muda. 2020, a Junta de Missões Estaduais da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo traz o tema para trabalharmos dentro dos 78 municípios do nosso estado, chamado a fazer discípulo. O nosso tema, amados, está
no singular, porque entendemos que o chamado, ele é individual. O chamado a fazer discípulo, ele é intransferível e ele é universal. Para tanto, nessa manhã, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou ligar, se você assim faz uso dela no seu celular, no livro de Lucas, capítulo 5, eu vou ler apenas o verso 9, 10 e 11. Lucas, capítulo 5, de 9 a 11, assim diz a palavra de Deus. Ao ver isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara de todos, bem como dos que com ele acompanhavam, Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão Pedro. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Verso 11 diz: e depois de levarem os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha que maravilhoso o final do verso 11. Depois de levar os barcos para a pesca, para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A minha reflexão com você nessa manhã, amado irmão, é chamado de todos, missão de cada um. Nós temos anunciado a Jesus Cristo dentro do nosso estado, estado do Espírito Santo, estado muito abençoado, através de 45 missionários, os batistas capixabas. Mas eu digo para vocês que o chamado a fazer discípulo não é somente dos 45 missionários. O chamado a fazer discípulo não é somente do pastor, do evangelista, daquele líder que está à frente de uma igreja ou congregação no nosso estado. Nós temos hoje no estado do Espírito Santo 732 igrejas. E temos anunciado o evangelho nesse estado de norte a sul, de várias formas, em vários projetos. Mas volto a dizer para os irmãos, o chamado é de todos. O chamado é meu, o chamado é seu, o chamado é de cada um de nós. Deus não nos chamou apenas para sermos crentes. Deus não nos chamou apenas para sermos santos. Ele nos chamou para sermos e fazermos discípulos. O texto que eu li com vocês nessa manhã, de Lucas capítulo 5, ele é o ministério de Jesus iniciado entre os seus discípulos. Lucas capítulo 5, Jesus está caminhando junto ao lago de Genezaré, uma grande multidão está com ele, e ele observa que alguns homens estão chegando da pesca, uma pesca frustrante, uma pesca desapontadora. O texto diz que eles pescaram a noite inteira e nada apanharam. E aí Jesus pede para sentar na proa do barco de Pedro. Até então Jesus era desconhecido por aqueles homens ou para aqueles homens. E ele prega por algumas horas sentado na proa do barco. E ao terminar a sua mensagem, não sabemos o texto que ele leu, não sabemos a mensagem que ele pregou, mas a palavra de Deus diz que após pregar, ele disse àqueles homens, Pedro, Tiago e João: lancem novamente a rede ao mar. E aqueles homens disseram, aqueles pescadores: Senhor, nós trabalhamos uma noite inteira, nós labutamos uma noite inteira pescando e não tinha peixe, e não pescamos nada, e não vai ser nessa manhã que vai ter. Praticamente aqueles homens estavam argumentando, mas sobre a tua ordem, sobre a tua palavra lançaremos, e assim fizeram, e pescaram uma grande quantidade de peixes, de modo que o barco quase ia a pique. E após ver aquela pesca maravilhosa, de muitos peixes, de cardumes e cardumes de peixes, a palavra de Deus diz que em seguida Jesus lança um desafio. Ele faz um chamado, que aqueles homens deixassem de ser pescadores, deixassem de pescar peixes, para se transformarem em pescadores de homens. Foi lançado o chamado, e o texto diz que imediatamente aqueles homens deixaram tudo e seguiram a Jesus. Assim como homens e mulheres do nosso estado, 45 missionários, deixaram tudo para seguir o chamado de Jesus. E nessa manhã, eu quero refletir com você o que é necessário para que você também se engaje na sua vida cristã, mesmo em plena pandemia, anunciando Jesus a tempo e fora de tempo, como se tornar um discípulo do Senhor Jesus, como cumprir o chamado que é de todos e a missão de cada um. É necessário 3 coisas. A primeira coisa que eu deixo para você
é que é necessário, para cumprir o chamado, renúncia. É necessário renunciar a coisas na vida. Quando nós vemos um missionário que está cumprindo o chamado no estado do Espírito Santo, no Brasil, no mundo, essa pessoa, após ser chamado, convidado para fazer parte do plano de Deus, que é anunciar evangelho em localidades, em projetos, como o pastor Josias, que essa igreja também abençoa muito o projeto de Ser Mulher, é necessário que a pessoa chamada renuncie a coisas na sua vida. O texto diz que imediatamente, após levar o barco para a terra, aqueles homens deixaram tudo, renunciaram a um estilo de vida, renunciaram a uma pesca, renunciaram a um trabalho, renunciaram a uma coisa econômica que lhes dava o sustento de voltar para casa com pão, com peixe, para alimentar a sua família. A palavra renúncia no dicionário da língua portuguesa, ela diz o seguinte: renunciar é abrir mão, é desistir, é abdicar, é recusar, é abrir mão do seu direito e entregá-lo a um terceiro. Quando eu sou chamado a cumprir a mensagem de anunciar o evangelho, eu tenho que entender que eu preciso renunciar coisas na minha vida. E as pessoas hoje, elas não estão preparadas para renunciar. Ninguém quer abrir mão de nada. O mundo tem se tornado um mundo difícil para se viver. Mesmo com toda a pandemia, que trouxe a pessoa para dentro de casa, para o isolamento, que fez o ser humano olhar para dentro de si e reconhecer as suas necessidades, e reconhecer as suas dificuldades, ainda assim as pessoas não têm condições de renunciar, de abrir mão em alguma coisa na sua vida. Mas para cumprir o chamado de Deus, meu amado, você precisa renunciar, você precisa abrir mão de coisas importantes na sua vida. Jesus, em Mateus capítulo 16, de 24 a 26, ele diz o seguinte aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus disse que aquele que quer segui-lo, aquele que quer cumprir o chamado a ser discípulo, é necessário que tome a sua cruz, vá após ele, negue-se a si mesmo, negue a sua própria vontade, negue os seus interesses e cumpra o chamado de Deus. E se você perguntar a qualquer missionário, é fácil abrir mão de tudo? É fácil abrir mão de outras oportunidades para cumprir o chamado de Deus na sua vida, no seu estado, de norte a sul? Não é fácil. Nós não somos preparados para renunciar. A renúncia, ela vem quando eu abro mão daquilo que é importante, em detrimento de uma coisa maior do que eu, que é o meu chamado. Agora em junho eu completei 21 anos de ministério. 21 anos atrás Deus me chamou para ser pastor. 21 anos se passaram. Renunciei a muitas coisas, a muitas oportunidades, porque o chamado de Deus requer de nós renúncia. Renúncia para muitas coisas. Eu pergunto para você, você está disposto a renunciar a alguma coisa na tua vida? Será que você não tem aprendido nessa pandemia o quanto você precisa se voltar para Deus? O templo está fechado, meu amado irmão, mas você é a igreja do Deus vivo, você é a igreja que anuncia, você é a igreja que compartilha as misericórdias e o poder de Deus transformador. A segunda coisa que eu aprendo com esses homens nesse texto, que além de renúncia, para cumprir o chamado de Deus é necessária obediência. Obediência é uma palavra muito importante nos dias de hoje. A palavra de Deus diz que obediência quero e não sacrifício. O verso 11 que lemos diz: logo depois de levar o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Às vezes você está disposto a renunciar. Às vezes tem homens e mulheres que renunciam coisas na vida, mas não têm coragem, não têm condições de obedecer. Quantos homens e mulheres foram chamados para ser pastor, missionário, líderes nas suas igrejas, renunciam algumas oportunidades, mas não obedecem o chamado de Deus. Hoje as igrejas estão vivendo um momento difícil, templos fechados, tendo que transmitir culto online, e isso dá um trabalho, uma equipe que tem que estar por trás. Você está aí, mas você não sabe o trabalho que é para preparar um culto como esse que você está recebendo e assistindo. Mas a gente percebe que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa de homens e mulheres que nesse momento de pandemia se dispõem a fazer outras coisas, a obedecer o chamado de Deus. Se a renúncia é aceitar o chamado, a obediência é o cumprimento do chamado. Não adianta você aceitar o chamado de Deus e não obedecer. Não adianta você aceitar e não colocar em prática.
Eu aprendo na palavra de Deus, meus amados irmãos, que a obediência é a chave, é o segredo para o sucesso na vida do cristão. Se você quer ter sucesso na tua vida, se você quer ser bem-sucedido na tua vida, a palavra ideal para você é obediência. Quando Deus chama Josué para assumir o lugar de Moisés, capítulo 1 de Josué, ele diz assim: não te mandei eu? Deus diz a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas faça tudo como Moisés fez, medita na palavra, medita dia e noite, e você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Obediência. O que Deus quer de nós, amados, é obediência. 45 missionários estão cumprindo o chamado de Deus em obediência. Alguns dias atrás, eu participei da formatura de 4 mulheres do projeto Ser Mulher. E, amados irmãos, foi uma coisa maravilhosa perceber o quanto a oração dos batistas, o quanto a cooperação dos batistas tem transformado a vida de mulheres e suas famílias. Rosa, Talita, Bianca, Vanuska, 4 mulheres devolvidas em plena pandemia para suas famílias. Se você for no YouTube agora, do canal da convenção, você vai ver o vídeo dessas mulheres. Como foi maravilhoso, amados, obedecer ao chamado de Deus, trabalhar nesse projeto maravilhoso que é o projeto Ser Mulher, trabalhar em projetos como Anjos na Noite, trabalhar como a capelania universitária. Em plena pandemia, os nossos missionários estão cumprindo com obediência o chamado de Deus. É necessário, meu amado irmão, você que está me ouvindo, entender que a obediência é o que agrada o coração do nosso Deus. Pastor Juraci Lemos, missionário de missões mundiais, missionário de missões nacionais, missionário aqui entre nosso estado, foi ele que, um dos fundadores da Igreja Batista em Mata da Praia, foi deão do seminário, trabalhou com o pastor Ximenes ali no seminário, e o pastor Juraci, em uma de suas mensagens na capela do seminário, coloca uma pergunta intrigante e interessante. Ele diz o seguinte: amados, quem é mais corajoso? Quem obedece a Deus ou quem desobedece a Deus? E as perguntas do pastor Juraci, elas sempre levam a gente a pensar, e ficou aquele silêncio no ar: quem é mais corajoso? Quem obedece a Deus ou quem desobedece? Quem desobedece é corajoso, mas sabe que vai ter consequência dura para a sua vida. Mas quem obedece também sabe que não vai ter uma vida fácil. Aqueles homens, quando abandonaram a pesca, abandonaram o barco, abandonaram tudo para seguir a Jesus, sequer foi-lhes oferecido o que eles teriam direito, o que eles iriam passar, o que eles iriam receber como recompensa. Nada foi oferecido. Até então Jesus era um desconhecido para aqueles homens, mas a obediência me leva a seguir a Jesus e saber que Ele vai pagar a diferença na minha vida. Pergunte a qualquer um dos 45 missionários se eles se arrependem de estar cumprindo o chamado de Deus. Com certeza não, porque o nosso Deus é Deus de milagres. É o Deus que manda jogar a rede onde não tem peixe, e a colheita é certa, e a pesca é garantida, a multiplicação virá, porque o nosso Deus é Deus de milagres. Quem é corajoso? Aquele que obedece, aquele que cumpre, aquele que segue o que está descrito no coração de Deus. O mesmo Pedro, que foi chamado aqui em Lucas capítulo 5, no livro de Atos capítulo 5, verso 29, Pedro diz, respondendo aos apóstolos, ele diz: importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Obedecer a Deus é melhor que tudo. Eles ancoraram os seus barcos, amarraram os seus barcos, como quem está ancorando planos e sonhos que não fazem mais parte, para obedecer o chamado de Deus, porque isso é que importa em nossas vidas, obedecer o chamado de Deus, obedecer o que está no coração de Deus. E a última coisa que eu aprendo com esses homens e com esse texto, é que além de renúncia, além de obediência, eu preciso de determinação. Determinação, pastor? Mas o que tem a ver determinação com o chamado a fazer discípulo? Porque na verdade, amados, eu entendo que quando eu renuncio, que quando eu obedeço, se eu não tiver determinação, eu não vou muito longe. Quantas pessoas que iniciam um seminário e não vão até o final? Quantas pessoas começam uma dieta, mas não vão até o final? Quantas pessoas prometem uma coisa e não vão até o final? Porque o ser humano não tem determinação. E para cumprir o chamado de Deus tem que ter determinação.
Jesus disse em Lucas capítulo 9, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás e não tem determinação, não é digno de estar sendo levado em consideração o chamado que ele tem, o chamado que ele tem que cumprir. Determinação significa uma decisão inabalável. Determinação é algo firme, definitivo, irrevogável, imprescindível. É isso que os missionários têm feito nos campos capixabas. Determinação. Mucurici, em plena pandemia, batizando gente, determinação. Aqui em Jaburuna, em Vila Velha, com o projeto, pastor Isaac e Mariano, 800 marmitas durante a pandemia sendo distribuídas. Gente batendo na porta do projeto Ser Mulher, querendo trazer gente para ser tratada. Temos que ter determinação para avançar em tempos difíceis. Amados, não adianta renunciar, não adianta obedecer, se o teu coração não tiver determinação. Deixaram tudo para seguir a Jesus. Tudo. O que é tudo? Tudo. Não pensaram no passado, não pensaram no presente, muito menos no futuro. Quem tem determinação em seguir ao chamado de Deus vai até o final. E eu encerro contando uma história de Lucas capítulo 18. Em Lucas capítulo 18, verso 18, um jovem se aproxima de Jesus e faz uma pergunta interessante. Bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele, sabe os mandamentos? Tudo isso já tenho guardado desde minha juventude. Faz isso, faz aquilo. Vende tudo quanto você tem e dá aos pobres. Eu digo que ali nasceu o Bolsa Família. Vende tudo quanto você tem e dê aos pobres. Mas o texto fala que ele não vendeu e ele saiu da presença de Jesus com uma questão: ainda te falta uma coisa. Aquele homem não quis renunciar, aquele homem não quis obedecer, aquele homem não teve determinação e saiu com aquela pergunta sem resposta no seu coração. Mas eu caminho para o final do Lucas capítulo 18, quando Pedro ouve Jesus argumentar, dizendo o seguinte: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Pedro, ouvindo Jesus argumentar, diz: Senhor, e o que será de nós que deixamos tudo para te seguir? Nós não temos nada, abandonamos tudo para te seguir. Em Lucas 18, verso 29 e 30, Jesus responde a Pedro, e ele responde a você e a mim, e aos 45 missionários dessa manhã, dizendo o seguinte: aquele que cumpre o chamado de Deus, aquele que abandona qualquer coisa, vai receber 100 vezes mais, e no mundo vindouro, a vida eterna. Não há ninguém que deixe alguma coisa por amor a Deus, para cumprir o chamado de Deus, que não vai receber, com certeza, nessa vida, e ainda a vida eterna. Amados irmãos da Igreja Batista da Praia, cumpra o teu chamado. Pastor Ximenes, pastor Josias, 45 missionários, não são os únicos responsáveis para ganhar a Vila Velha, para ganhar o estado do Espírito Santo, o Brasil e o mundo. O chamado é meu, o chamado é seu, chamado a fazer discípulo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você possa se engajar, orar e contribuir. Deus abençoe a sua vida. Amém. Pastor, queria orar pelo irmão e orar também pelo nosso estado, por missões estaduais, que Deus possa continuar orientando, dirigindo a sua vida, viu? E sei que tenho certeza, convicção pela sua vida, o quanto você renunciou, o quanto você obedeceu e o quanto está determinado em servir. A função que você exerce hoje na convenção, para mim é a mais difícil de todas, viu? Que o seu coração seja sempre movido por esse amor às almas perdidas e que o irmão possa nos constranger de alguma forma a ter esse mesmo sentimento e amor às almas perdidas que o irmão tem. Deixa eu orar pelo irmão. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Fábio Daniel, porque um dia o Senhor o chamou, e o Senhor tem orientado e dirigido a vida deste teu servo. Pai, que frente e coordenando missões estaduais, ele possa trazer muitas igrejas a contribuírem a fim de que nossos missionários tenham o sustento e possam trabalhar para transformar vidas em Cristo Jesus. Cuida do teu servo, da família dele, continua conosco. Obrigado por este culto, pela palavra que ouvimos. Que o teu Espírito possa dar continuidade a esta mensagem e que ela se concretize de uma forma muito evidente em nossos atos. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.
Deus nos abençoe. O hino que foi escolhido para hino oficial da campanha é Eu Tenho um Chamado. E essa palavra falou tão profundo ao nosso coração através do pastor Fábio, que ela vale também ao seu coração com esta canção. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meias lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está perto a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está perto a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito para fazer, não há mais tempo para olhar para trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Que bênção, graças a Deus. Um culto onde nós podemos louvar e adorar ao Senhor, podemos orar uns pelos outros, gozar dessa comunhão, mesmo que à distância, podemos celebrar ao Senhor e ouvir esta palavra tão especial que o nosso pastor, diretor do MEVAN, diretor de missões estadual, nos trouxe tão bondosamente ao nosso coração. Pastor Fábio, mais uma vez, que Deus te abençoe rica, poderosa e abundantemente, continue com essa força e esta garra. André e Stephanie também recebam o nosso abraço apertado, não é verdade? Foi aquele casamento lindo, né? Em meio a todas essas circunstâncias, Deus abençoou e vocês contraíram núpcias, não é isso? Casaram-se na presença de Deus, aqui no nosso templo, na nossa igreja, a família, os mais chegados, poucas pessoas, mas foi lindo, foi abençoado. Felicidades para vocês e para os papais também. E queremos nos rever novamente agora, no fim da tarde, às 18 horas, no nosso culto vespertino. Você precisa estar ligado, não mais às 19, mas sim
às 18 horas, para o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, e vamos receber aquela porção especial, mais uma vez, daquilo que está no coração de Deus para o nosso coração. Eu quero encerrar este culto agora, orando com você e te despedindo, para que você tenha um domingo, uma tarde de domingo abençoada, na companhia do Senhor Jesus, na companhia do Espírito Santo de Deus. Curva a sua fronte e vamos agradecer a Deus por este culto. Pai, obrigado por tudo que vivemos aqui, pelo culto que podemos te oferecer, te ofertar, e por tudo que o Senhor falou aos nossos corações também. Mais uma vez, nós colocamos toda a nossa igreja, toda a nossa família, toda a nossa casa diante do teu trono, suplicando a tua bênção, e pedimos ao Senhor que nos desperte, para que às 18 horas estejamos juntos mais uma vez. Inspire-nos pelo Espírito a passarmos esse link, esse endereço virtual a mais pessoas, para que também sejam alcançadas pela bênção do culto ao Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares e nos dê uma tarde abençoada. Nós oramos assim em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a